Marcabeu 10, Alexandre, Bala, Nomeia, Jonatas, sumo sacerdote. No ano 160, Alexandre Epífanes, filho de Etíoco, desembarcou em Ptolomeia e o comprou bem recebido em Ptolomeia e a comprou bem recebido. Começou aí o seu reinado. Ao saber disso, o rei Demétrio reuniu um enorme exército e partiu para enfrentá-lo. Demétrio mandou também uma carta a Jonatas, em termos cordiais, fazer-lhe grandes promessas, pois dizia consigo: apressemo-nos em afirmar a paz com ele, antes que ele o faça com Alexandre contra nós, pois Jonatas certamente se recorda a todos os males que causamos a ele e seu irmão e a todos o seu povo. Nessa carta dava-lhe autorização para recrutar o exército e fabricar armas e a se conduzir com seu aliado. Prometia também entregar-lhe os reféns que se encontravam na cidade. Jonatas, de todo o povo e aqueles que se estavam nas cidadelas, todos ficaram muito assustados ao ouvir que o rei lhe dava autorização para recrutar o exército. Os que estavam na cidade entregavam os reféns a Jonatas e este os devolveu a seus pais. Jonatas passou a morar em Jerusalém e começou a reconstruir e restaurar a cidade. Aos que estavam executando os trabalhos e ordenou que levantassem os muros ao redor do Monte Sião, usando pedras quadradas para maior resistência, e eles assim fizeram. Então estrangeiros que estavam na fortaleza construída por Baquides puseram-se em fuga, cada um abandonou seu posto, foram-se embora para sua terra em Bet-sur. Permanece alguns dos que tinham eram o seu lugar de refúgio. O rei Alexandre soube das promessas que Demétrio tinha feito a Jonatas contra lhes também as batalhas e façanhas que Jonatas e seus irmãos tinham realizado, ao sofrimento que tinham suportado. Então comentou: onde encontra um igual a este, vamos fazer dele agora o nosso amigo e aliado. Escreveu-lhe, pois, uma carta neste termo: o rei Alexandre, seu irmão Jonatas, saudação. Ouviu a teu respeito que és o homem valente e corajoso e és digno de ser nosso amigo. Por isso te nomeou como sumo sacerdote de tua nação e te concedemos o título de amigo do rei, para que nos apoies e nos objetivos e nos lhes um manto de púrpura, uma coroa de ouro. Jonas revestiu-se com túnica sagrada na festa de tendas. Enquanto isso, ia recrutando soldados, fabricando muitas armas.
por contraposta, e Demétrio ouviu falar disso e comentou muito contrário que fazemos para Alexandre tenha passado à nossa frente, conquistando a amizade dos judeus, afirmando assim a sua posição. Também eu lhes escrevi e temos persuasivos e lhes oferecemos chagos apresenta para que me tragam o seu apoio de fato. Escreva-lhe todo o mundo, o rei Demétrio, a nação de Judas, nação, ficamos muito contentes em saber que observaste a aliança feita conosco, permanece a nossa amizade, passar para o lado dos nossos inimigos contra, pois aguarda a fidelidade para conosco, vos retribuirmos o benefício daquilo de minutos impostos, e pelo contrário, vós faremos doação. A partir de agora vos libero e declaro isento de os Judeias, tributos de imposto e o sal e das coroas. Além disso, renuncia a terça parte da semeadura e a metade dos frutos da árvore que me cobriam por Demétrio, de hoje em diante, debaixo de arrecadá-los da terra da Judas e da tribo de distritos que lhes foram anexados, bem como de Sarai e da Galiléia. Isto a partir de hoje, para sempre, Jerusalém seja uma cidade santa e insensata, assim como seu território, dízimo nem tributos. Renunciou também o poder sobre a cidade de Jerusalém e entrego ao sumo sacerdote para ele estabeleça ali uma guarnição de sua escolha para defendê-la a todo o judeu que tiver sido levado prisioneiro à terra de Judá e se encontra em qualquer parte do meu reino. Restituo-lhe a liberdade sem exigir resgate, que todos sejam isentos de imposto, inclusive seu gado e tudo da festa de sábado, as lutas novas e solenidades prescritas, bem como 3 dias antes, 3 dias depois, sejam o dia de imunidade de anistia para todos os judeus que meu reino. Nesses dias ninguém tem autorização para cobrar coisa alguma ou perturbá-los. Qualquer motivo, sejam recrutados até 30.000 soldados entre os judeus para o exército do rei, receberão o mesmo soldo que os demais tropas do rei. Alguns deles serão destacados para maiores fortalezas do rei. Estes serão nomeados para cargos de confiança no rei. Seus chefes e comandantes serão escolhidos entre eles. Poderão viver segundo sua própria lei, como ordenou o rei para a terra de Judá, quando 3 distritos da província da semearia que foram e acrescentado a Judéia, assim anexado a tal modo que fiquem dependendo de
um só homem, isento e obediência a qualquer autoridade que seja do sumo sacerdote. Entrego Ptolomeia a seu território e santuário de Jerusalém para as depressa necessária da executo. De minha parte, darei todos os anos 15.000 moedas de prata, descontados das rendas reais em euferidas nos diversos lugares, e todo o que ficou atrasado e não foi pago pelos meus administradores nos anos precedentes, a hora em dia ou entregaram as obras do templo. Além disso, 5.000 ciclos de prata que eram recolhidos cada ano de aceitação santuário também serão deixados pertencentes aos sacerdotes em exército. Tudo o que se refugia no templo de Jerusalém ou dentro de limites por causa de débitos para com o rei ou por qualquer outro motivo, fiquem inistiados com todos os bens possuam no meu reino. Além disso, as despressa com as obras e reconstruções ou restaurações do santuário correrão por conta do rei. O mesmo vale para reconstrução das muralhas de Jerusalém, para fortificações ao seu redor, bem como para a reconstrução de outras muralhas de Judéia, conforme com Alexandre e Monte Demétrio. Ouvindo essa palavra, Jonas e o povo recusaram-se a acreditar nele e a palavras e uma consideração por ainda se lembrar do que o imenso mal Demétrio fazia em Israel, e como os havia atribuído, preferiam Alexandre, que foram o primeiro que lhes envia prostrar de paz, e continuaram a prestar-lhe auxílio. Pertencentes então ao rei Alexandre, reuniu grande força e partiu para enfrentar Demétrio. Dois reis estavam em combate, mas o exército de Alexandre acabou fugindo. Demétrio partiu em suas perseguições e parecia estar vencendo a batalha. Se encarniçou até o pôr do sol, e neste mesmo dia Demétrio foi morto. A aliança de Alexandre Balas Ptolomeu e com Jonas, Alexandre enviou embaixadores Ptolomeu, rei do Egito, e com esta mensagem: após voltar para o meu reino e depois de me sentar no trono real que meus pais assumiram o poder, derrotei Demétrio e recuperei nosso território. Travei batalha contra ele e foi derrotado, ele e seu exército, por nossa mão, e sentemos-nos no trono real. Fixamos, pois, agora um pacto de amizade de me, tua família, esposa, e eu tornarei teu genro pai ti, para ela darei presentes dignos a ti. O rei Ptolomeu respondeu: feliz o dia que voltaste para a terra de teus pais e
te assentasse ao seu trono real, farei imediatamente que presente na carta. Para isso, vem ao nós vejamos pessoalmente e me tornarei teu sogro. Como disseste, de fato, Ptolomeu partiu ao Egito, ele e sua filha Cleópatra, e foi até Ptolomeia no ano 172. Tendo vindo o rei Alexandre em seu encontro, ele entregou-lhe sua filha Cleópatra e lembrou-se acaso de ambos Ptolomeia com grande pompa e modas do rei. O rei Alexandre escreveu também dirigiu-se a Ptolomeia com todos os aparatos e encontrou-se ali com os dois reis. Deu ele o dinheiro, ouro, apresenta, entrou graça a seus olhos. Foi quando dividiu pestilentíssimo de Israel. Homens iníquos se reuniu contra a ele. E causaram diante do rei, mas este lhes deu atenção. Pelo contrário, ordenou que fizeste troca suas vestes, revestindo-o de púrpura, que ele foi feito. Além disso, eu refelo 70 seu lado, e disse aos dignírios: acompanhai o centro da cidade, procurai a ninguém, sob pretexto algum, apresenta queixa contra ele, nem sequer ouse molestá-lo por qualquer motivo. Os que consertava o seu prestígio, que assim era proclamado, quando viram Jonatas coberto de púrpura, fugia. Todo o rei engrandeceu ainda mais, escreveu entre seus primeiros amigos, nomeados o chefe participante do governo. Assim, Jonas voltou a Jerusalém paz com alegria. Demétrio II envia Ptolomeu contra Jonatas, que derrota no ano 175. Demétrio participa de Cetra para a terra de seus pais. Sabendo disso, o rei Alexandre, muito contrariado, voltou para Etióquia. Entretanto, o rei Demétrio nomeou o seu general Apolônio, que era governador Síria. Este reuniu um grande exército, veio até as proximidades de Jonia. Dali mandou dizer ao sumo sacerdote: Jonatas, tu é o único que existe a nós. Eu, por tua causa, me tornei alvo de escárnio e opróbrio, porque tu prevalece contra nós. Vantagem tens as montanhas. Se confias tua força, desce contra nós. Campo aberto, aí nós compramos com outro, porque a força das cidades estão comigo. Informa-te, fica sabendo que eu sou quem não os outros nossos aliados. Eles têm e dirão: não podereis manter-vos de pé diante de nós, porque já 2 vezes foram posto em fuga sua própria terra, tua
Tu não poderá resistir à cavalaria e não o grande exército da planície, onde não há pedra, nem rocha, nem lugar para fugir. Ouvir a palavra de Apolônio. Jonatas ficou indignado e 1000 homens e saiu Jerusalém. Seus irmãos Simeão tendo ouvido também para dar-lhe reforço, tendo ele comprado perto de Jopé. Os habitantes da cidade lhes fecharam as portas, pois ali estava uma guarnição de Apolônio. Os homens de Jonatas iniciaram o ataque. Os habitantes das cidades abriram as portas. Jonatas apoderou-se de Jope e, sob disso, Apolônio pôs linha de batalha 3.000 cavaleiros, uma numerosa infantaria, e dirigiu-se para os outros como se fosse atravessar a região. Logo, porém, saiu para aberto, porque tinha muitos cavaleiros, confia nele. Jonatas foi atravessar dele na direção de Azoto, e os dois exércitos se enfrentaram. Entretanto, Apolônio deixou 1000 cavaleiros escondidos na retaguarda. Jonatas soube que havia uma emboscada por trás. De fato, os cavaleiros rodearam seu comportamento e lançaram dardos no povo desde a manhã até a tarde. Os judeus, porém, resistiam. Como Jonatas havia orientado, os cavalos dos inimigos se caçaram até Simeão. Lançou seu exército e atacou com tropas de Apolônio, cujo cavaleiro estava exausto, derrotado por ele. Ao fugir, o cavaleiro se dispersou na planície. Os fugitivos chegaram a Azoto e entregaram no Bet-Dagon, o templo de ídolos local, para ali se porém a salvo. Jonatas incendiou Azoto, as cidades vizinhas, e impôs recolher seus despojos. Incendiou também o templo de Dagon com todos os que haviam procurado refúgio dentro dele, somando-se os trombaram pela espada, e os que morreram queimados, chegando-se quase 1000 mortos. Jonatas partiu dali e acampou de Escalon. Os habitantes da cidade saíram para recebê-lo com grande pompa. Depois ele e os companheiros voltaram para Jerusalém carregando esse despojo. Quando o rei Alexandre ouviu contra esse fato, resolveu conceder mais honraria a Jonatas. Mandou-lhe uma fivela de ouro das que se construiu, ofereceu aos parentes do rei e concedeu-lhe também posse de acordo com todo o território.